É muito doido quando a gente para pra pensar sobre o quanto tudo na nossa vida depende do nosso esforço, né? E quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo na prática o quanto isso é real. Porque é complicado, velho, quando a gente para pra analisar as situações acontecendo no mundo no geral, as classes sociais mais altas, principalmente quando não tem o mínimo de consciência de classe, quer pisar nas pessoas que estão mais abaixo dela, abaixo, né, entre aspas, socialmente falando. E muitas vezes são pessoas até muito mais fodas do que aquelas pessoas que só têm condições e não aproveitam as condições que ela tem. Então tudo que ela se interessa por fazer, ela deveria entregar pelo menos o básico, porque ela já tem tudo na mão, sabe? Vamos fazer uma comparação. Imagine que eu sou periférico, sempre estudei em escola pública, estou tentando ingressar na faculdade, então hoje em dia eu sou casado, eu tenho que trabalhar e aí eu tenho que estudar. Claro que, tipo, pra mim, de certa forma, é um pouco mais fácil, porque como hoje em dia eu não trabalho mais de CLT, mas não significa que eu ganhe muito dinheiro, tipo, eu ganho o suficiente pra sobreviver, e muitas vezes nem isso. Então, a gente tem que pensar em mudar essa realidade, só que enfrentando toda essa realidade, sabe? Entende onde eu quero chegar? E pessoas que não têm essa realidade, que têm a vida muito mais fácil, muito mais tempo livre para investir em conhecimento e, consequentemente, ver a monetizar, né? Tipo, essa habilidade no futuro. Não sei se ela quiser também. Às vezes você pode simplesmente só querer aprender as coisas por hobby, mas se você aprende, está dedicando alguma coisa, é do seu tempo. E aí você é uma pessoa que precisa trabalhar, estudar e tudo mais. E você quer dedicar algum tempo seu a algum hobby, você sabe que você vai estar, infelizmente, vai estar dando aquele respiro para sua alma, tá satisfazendo um hobby, né? Tá tentando se desconectar um pouco do mundo. Só que inconscientemente nós ficamos se cobrando por aquele tempo que a gente tá tendo de lazer ali, sabe? Sendo que na verdade não era para ser assim, né? Voltando para onde eu tinha parado antes de voltar, tem pessoas que simplesmente têm muito tempo livre e muita condição para ficar fazendo nada, e aí simplesmente só porque elas têm a facilidade do dinheiro, elas pagam para aquelas outras pessoas que precisam do dinheiro para fazer o trabalho para elas, e aí elas saem ganhando mérito. E eu tô falando isso porque eu vejo várias situações diferentes, né? Tipo, várias situações diferentes. Então, e todas elas se repetem, e isso que é o foda, porque é exatamente dessa forma. Tipo, uma pessoa que estudou em escola pública, que tem que estudar 10 vezes mais em menos tempo, ou pelo menos tentar, até conseguir ter um pouco mais de tempo livre, simplesmente recebem dinheiro para poder, sei lá, falando academicamente aqui, né? Tem algumas coisas que eu vejo e amigos comentam e que eu ouço também muitas vezes. Tem muita gente, velho, que simplesmente pega e paga pra poder as outras pessoas fazerem os trabalhos, pai e tal, não sei o que. E aí quando vocês vão ver essas pessoas, o que é que essas pessoas estão fazendo? Nada. Simplesmente pegando o tempo delas e desperdiçando com futilidades. E quando eu digo futilidade, não é, sei lá, tá fazendo alguma coisa de lazer. Não, é, sei lá, mano, muitas vezes tá bebendo, tá se drogando de uma forma desnecessária, né? Ou improdutiva, assim. Porque, pô, se você quer usar droga, que você faça isso em momentos que sejam convenientes para você e que você ache que não vai interferir em você, pelo menos, sei lá. Eu acabei de botar o detergente na bucha, sendo que eu boto o detergente no vaso para poder pegar o detergente, e aí eu não preciso ficar gastando detergente. Enfim, isso é problemas que eu enfrento às vezes. Aí as pessoas simplesmente pegam esse tempo pra estar desperdiçando de todas as maneiras possíveis, porque hoje em dia, nesse mundo capitalista, o que é que acontece? Todas as vezes que eu estou aprendendo algo, estou me forçando a aprender algo, eu estou pensando em como aquilo, de certa forma, vai me ajudar a, consequentemente, financiar a minha carreira, porque todo o conhecimento que a gente constrói, a
gente tem que dedicar alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu comecei a fotografia puramente por hobby, só que eu tava parando para fazer umas análises e voltando no tempo assim, né, no passado, vendo umas fotos antigas, e para você ver como foto é uma parada que realmente desperta memórias assim, eu acho isso muito incrível. Vou contar a história. Quando eu era criança, quando eu vim morar aqui, né, em Aracaju com a minha mãe ganhou uma câmera fotográfica daquelas Cybershot da Canon no tempo. Eu não lembro qual é o modelo, mas eu lembro que ela era azul. E quem se apossou da câmera? Claro, eu. E aí eu fazia fotos da minha irmã, né? Quando ela ia dançar e tal, na igreja, naquele tempo. Pra quem não sabe, eu tocava bateria na igreja. Aprendi a tocar bateria lá. E sempre que tinha essas coisas, eu tava fotografando. Quando eu lembro que menor ainda que isso, quando eu morava na Bahia ainda, o meu padrinho, quando ele vinha de viagem, ele tinha uma câmera. E era inclusive da Canon também, eu lembro, porque o cordão preto e vermelho ficou muito marcado, né? E aí, mas era uma câmera assim, semi-profissional e tal, mas eu gostava muito de pegar também para poder sair pelo quintal do meu avô tirando foto das coisas. Então, realmente algo que já tava ali, né? Porque eu sempre fazia aquilo. Ai, velho, minha mão não alcança aqui. Beleza, encontramos a solução. Eu já gostava de tirar foto, né, e tal. E aí, quando eu vim pra cá, minha mãe ganhou essa câmera e daí, então, eu sempre tava tirando foto de alguma coisa, né? Meu primeiro celular que eu tinha, eu sempre tava tirando algumas fotos ou outras também. Eu sempre gostei de estar tirando fotos aleatórias, mas o meu Instagram sempre teve coisas aleatórias, assim, que eu gostava de estar tirando foto. E na minha adolescência, quando eu criei o meu primeiro canal no YouTube, o famoso Moela de Frango, algumas pessoas aí até conhecem, mas tipo, era um canal pequeno, mínimo ali, tinha seus, sei lá, 80, 90 seguidores inscritos, né? Mas era legal porque eu tentava fazer vídeo com bastante frequência e eu tava aprendendo a editar. Naquele tempo eu editava com Sony Vegas e aí era muito massa porque minha irmã era pequena e a gente vivia em pé de guerra, a gente morava na casa da minha tia, onde, nossa, era muito engraçado aquele lugar. Eu pendurava uns panos assim pra fazer de cenário. Bons tempos. E hoje em dia eu tô estudando a fotografia e eu venho dedicando muito tempo a ela, muito mais do que eu poderia. Inclusive, tô dedicando o que eu gostaria e até mais, e isso tá sendo prejudicial em algumas outras áreas, só que também tá sendo recompensador para mim de alguma forma, né? Porque é uma forma de aplicar a prática das coisas que eu consumo, teoricamente falando, né? Depois eu posso chegar lá e colocar em prática e, tipo assim, eu me senti desconectado da realidade, procurando os ângulos que eu quero. A fotografia, ultimamente, é o que eu mais tenho dedicado tempo, né? E aí eu tenho tentado dedicar também, assim, aqui ao YouTube, para poder estar sempre praticando, né? Tanto a fotografia quanto as edições de vídeo, trabalho de audiovisual no geral, porque tudo isso eu quero linkar com o que eu quero seguir. Só que, tô passando por uma situação muito paia, onde eu tenho alguns maus hábitos e eu quero eliminar eles da minha vida. Só que é difícil, né? Porque eu já tenho melhorado bastante a minha organização, eu tenho me tornado mais organizado, tentando ser mais disciplinado, pelo menos em algumas coisas, só que tem outras que eu ainda falho bastante e é um pouco frustrante, mas é isso, né? É aquele negócio de confiar no processo. Mas porra, que situação paia, velho. E enfim, velho, eu quero entrar na universidade, né? Então eu tenho que dedicar esse tempo também de estudo e somar com essas outras coisas. Só que, olha só, se não são as consequências dos meus atos, né? Não é que eu não saiba o que estudar e tal, só que não sei se eu tô em um processo de burnout aí. Burnout, falei agora igual a paulista. Burnout mental, né?
Só que enquanto eu não conseguir regular o meu sono e parar de fumar, né, velho, vai ser situação bem complicada. E é aquilo, né? A gente sabe o que fazer, só não faz o que tem que fazer. E aí, isso que é o foda. Enfim, esse foi só um pensamento aleatório que eu tive enquanto eu estudava. Eu vou deixar vocês com essa reflexão. Me conte aqui nos comentários qual é a coisa que você tem dedicado o seu tempo ultimamente, o seu objetivo com isso também, se é só por hobby, se você pretende monetizar, e aí nós podemos conversar como é o processo para isso, né? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo, valeu!